A paz do Senhor, meus amados, meus queridos. Quero desde já louvar o Senhor pela sua vida, pois eu sei que foi Ele quem te trouxe até aqui no meu canal. Eu sou muito grata por isso. A todos aqueles que se inscreveram, a todos aqueles que já comentaram, que já compartilharam dos meus vídeos, que o Senhor possa falar diretamente ao seu coração. E vamos para a mensagem de hoje. Tem fases nas nossas vidas que parecem ser bem difíceis, que parecem que vêm para nos destruir, que parece que vêm para apagar a nossa história. Mas não é bem assim. Às vezes o Senhor ele vai permitir processos doloridos sobre nós. E nós precisamos confiar nele, para que nós ultrapassemos todas essas fases difíceis. Afinal, é uma luta atrás da outra. Então, aquilo que não vem para te matar, vem para te fortalecer para a próxima. Vem para te fortalecer, vem para te capacitar, vem para te dar estrutura daquilo que o Senhor quer colocar nas tuas mãos. Então hoje nós vamos ver algo, no Salmo 22, que é um salmo de Davi, e é um salmo também que faz reflexão à morte de Jesus na cruz, as duas coisas estão ligadas em um só salmo, porque Davi, ele profetizou isso, quando ele estava na sua agonia, no seu sofrimento. E eu quero ler um pedacinho com vocês, verso 1 de Salmo 22, que diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Veja que Davi, ele está passando por um momento difícil. Davi, ele está como muitos de nós, quando nós estamos enfrentando essa fase. Ele clama a Deus e parece que Deus não responde. Ele clama ao Senhor, mas parece que Deus o abandonou. Não é assim que muitas vezes acontece conosco? Muitas vezes a gente está ali na prova, está ali na dificuldade, está ali na fase ruim, no tempo ruim, e a gente clama a Deus, pede para Deus tirar o fardo, mas Deus não tira. Parece realmente que Deus não responde. Parece realmente que Deus nos abandonou. Mas não, Ele não nos abandonou. E nós vamos ver mediante aqui, enquanto vamos caminhando no texto, nós vamos ter a convicção de que Deus não nos abandonou. E então, Davi, ele faz esses questionamentos a Deus. E ele ainda diz mais: olha, os nossos antepassados, eles clamaram a ti, eles confiaram a ti, e o Senhor os respondeste. O Senhor os libertou. Eles confiaram em ti, não se decepcionaram. Sabe o que Davi está dizendo? Eu também confio em ti. Eu também estou esperando em ti, eu também quero ser liberto por ti, eu também quero ser socorrido por ti. Assim como o Senhor respondeu lá no passado, responde aqui também. Responde-me também. Sabe, queridos, nesses momentos de dores, de angústia, de sofrimento, de prova, tudo que a gente quer é resposta. Tudo que a gente quer é um alívio.
Tudo que a gente quer é se livrar daquilo que está nos afligindo. E parece que Deus não responde. A gente quer que logo venha o socorro, que logo venha o alívio, como Davi começa a clamar aqui. Ele busca o alívio e o alívio não vem. Que ele clama ao Senhor e o Senhor não responde. Clama de dia, clama de noite, mas o Senhor não responde. Mas o Senhor, Ele vê o nosso sofrimento. Ainda que Ele não responda, Ele vê. O Senhor não nos abandonou. Ele não pode nos abandonar, porque nós estamos diante dos olhos dele em todo o tempo. A palavra vai dizer que Sião reclamava e clamava dizendo: o Senhor nos abandonou. E então o Senhor vai responder: pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama? E ainda que ela se esqueça, eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Porque eu te escrevi na palma das minhas mãos e os teus muros estão sempre diante de mim. Deus não pode nos esquecer, porque nós estamos na palma de suas mãos. Nós estamos mais perto deles, ou ao contrário, me corrijo, Ele está mais perto de nós, mais do que nós imaginemos. A gente acha que Deus nos abandonou, mas Deus está na prova junto conosco. É por isso que nós a suportemos. Porque Ele está conosco. Porque Ele está junto conosco. E Ele não vai dar um fardo que nós não podemos carregar. Ele dá o escape. E Ele é o escape. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso Ele não pode nos abandonar. Porque nós estamos diante dos seus olhos em todo o tempo, em todo momento. A nossa vida está na palma de suas mãos. As promessas que Ele fez a nós também estão escritas nas palmas das suas mãos. Por isso o Senhor não pode se esquecer de nós. Porque é impossível nós estarmos diante de alguém e alguém não nos notar e alguém não nos ver. E ainda mais sendo Deus, a qual Ele nos sonda e nos conhece, a qual Ele sabe a intenção do nosso coração, aquilo que nós pensamos. Quero abrir uma aspa aqui: vigia do que você está pensando, porque Deus está ouvindo. O Senhor, Ele nos sonda e nos conhece. Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe o quanto nós estamos aguentando. Ele sabe o quanto está doendo. Ele sabe, porque Ele está vendo. E Ele não nos abandona. Quer uma prova disso? Toda a humanidade estava condenada, destinada ao inferno, por conta do pecado, por causa da essência do pecado que entrou na humanidade, lá quando Adão e Eva pecou. Sabe o que Deus fez? A palavra do Senhor vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, de tal maneira, que entregou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor também vai dizer que em Jesus nós somos mais que vencedores. Porque até o poder da morte Ele venceu. E nós com Ele também venceremos.
porque ele ressuscitou para que nós ressuscitemos com ele, para que nós tenhamos vida eterna com ele. E sabe, quando eu falei que o texto fazia uma alusão sobre o sacrifício da cruz, é porque o texto vai dizer alguns fragmentos do que aconteceu. Veja que Davi, ele exclama: meu Deus, por que me abandonaste? Essa também é uma frase de Jesus lá na cruz. Quando ele está lá na cruz, ele exclama isso: meu Deus, por que me abandonaste? Há também outros versículos que eu não li agora, mas eu vou estar trazendo aqui para vocês, que ele vai dizer assim, ó: caçou de mim, aliás, mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Ó, objeto de desprezo do povo. Caçam de mim todos que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele livre, já que ele quer bem. Tem outros também versículos que vai dizer assim: perfuraram minhas mãos e os meus pés, verso 16. Verso 18, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Isso são coisas que aconteceram com Jesus. Então Davi, nesse Salmo 22, ele meio que associa ali o seu sofrimento, fazendo uma alusão ao sofrimento de Jesus na cruz. Mas o que isso tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver é que Davi, ele foi afligido. Nesse momento aqui, Davi, ele estava sendo afligido. Ele estava sendo perseguido por poderosos, por homens, que estavam a maltratá-lo. E até um dos versículos ele diz: Senhor, tu és o meu socorro. Como diz aqui: não fique distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Aqui também, em outro versículo, ele vai falar: mas o meu grito de socorro chegou até a ti, chegou até o Senhor. Acho que é isso. Davi, ele estava sendo afligido. Ele estava sendo torturado nesse momento. Foi um momento difícil para Davi. Por isso ele clama ao Senhor. Por isso ele diz que clama de dia, clama de noite, parece que o Senhor não responde. Mas veja que Jesus, ele também foi afligido. Por causa de quem? Por causa de nós. Olha o que fala o texto de Isaías 53. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Glória a Jesus. Aleluia. Veja que nós sofremos, mas o sofrimento de Jesus foi por causa de nós. Foi por causa das nossas transgressões. E sabe por que Jesus passou por todo esse processo dolorido? E sabe por que Jesus passou por essa via dolorosa? Para fazer algo. Está lá em Hebreus, capítulo 9, que vai dizer assim:
Vou procurar aqui para vocês. Hebreus capítulo 9. Não, Hebreus capítulo 9, verso 24, que vai dizer assim, ó: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Cristo, ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Hebreus 7, 24 e 25 também vai falar: mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Olha como foi o sacrifício de Jesus. Para que foi o sacrifício de Jesus? Foi para interceder por nós. Foi para interceder por nós. O sangue de Jesus, ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para nos aproximar de Deus. Ele é poderoso para nos reconciliar com o Pai. Ele é poderoso para pagar nossa dívida de pecado e estarmos diante de Deus justificados. Todo o sofrimento de Jesus foi por nossa causa, para que ele pudesse nos justificar diante do Pai. Então, Jesus, ele está diante de Deus como nosso intercessor, como aquele que intercede por nós, como aquele que está ao nosso favor como advogado diante de Deus. Então, voltando aqui para o verso 22, aliás, para o capítulo 22, de Salmo, eis que Davi vai perguntar assim, deixa eu encontrar aqui o versículo: ó minha força, vem logo em meu socorro. Sabe quem é o nosso socorro? É Jesus. Porque é ele que está intercedendo por nós, ao nosso favor, diante do Pai. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a resposta que nós queremos. Sabe por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o único que pode fazer algo por nós. O único. Porque ele pagou o alto preço para que nós pudéssemos receber algo que viesse do céu. O texto de Isaías 53 que eu li vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, a aflição foi para ele e ele devolveu a paz para nós. Jesus sofreu, ele foi afligido por Deus. O texto deixa bem claro isso. Em Isaías 53, onde eu acabei de ler, ele vai falar afligido. Deixa eu encontrar aqui para me ler para vocês. Olha, por Deus atingido e afligido. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Veja que
o Senhor permitiu todo esse sofrimento em Jesus para que nós pudéssemos receber graça dele, para que nós pudéssemos receber algo que venha dele. Então, Jesus, ele é o único que pode interceder por nós. Ele é o único que pode nos socorrer. Ele é o único. Em Hebreus 7:24, que eu li ainda agora, fala que ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Tá vendo? Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele, por meio de Jesus, se aproximam de Deus. Jesus tem poder para todas as coisas. Então não importa qual é o seu problema, não importa qual é a sua dificuldade, não importa qual é o tamanho da necessidade que você tem hoje, Jesus tem poder. Jesus tem poder. Aleluia. Jesus tem poder. Basta que você dirija as suas orações a Ele, porque é Ele que está diante de Deus intercedendo por você. Ele é o único que tem poder para estar em favor, para estar ao teu favor. Ele é o único que vive eternamente e que pode te dar vida eterna. É Ele, o Senhor Jesus. Sabe o que é interessante? Que aqui, né, voltando ao nosso texto base, Salmo 22, Davi, depois que ele diz assim: salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. Ponto final. Aí começa de novo. E tu me respondeu. Ponto final. Sabe o que é isso? Lá no início ele disse: eu clamo e ninguém responde. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu clamo de dia e ninguém e não responde. Clamo de noite e não recebo alívio. Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Aí sabe o que lá no verso, cadê Jesus? 21, ele vai dizer: e tu me respondeste. Olha aí. Você não disse que eu tinha te abandonado? Você não disse que eu tinha me esquecido de você? Você não disse que eu não respondo? Eu respondo. E é por meio do meu Filho amado Jesus que eu respondo. E é por meio dele que eu respondo. E aí o Salmo termina dizendo assim: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro.
De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Olha aí. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Sabe por que o louvarão? Porque o Senhor vive. Porque o Senhor reina. Porque o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas e o Senhor responde. Ele diz que vai louvar o Senhor. Ele ordena aos outros que louvem o Senhor. Olha só. Ele diz que proclamará o nome do Senhor aos seus irmãos e na assembleia ele o louvará, porque o Senhor respondeu. Porque o Senhor vive e Ele nos responde, Ele está a par da nossa vida. E aí Davi fica muito alegre, fica muito feliz e fica muito grato ao Senhor. Porque o Senhor o respondeu. Porque o Senhor colocou, a salvação diante dele. Porque o Senhor o libertou da aflição que ele estava passando no momento. Jesus é o nosso socorro. É a Ele a quem devemos clamar, porque é Ele o único que poderá nos responder. Então essa é a mensagem de hoje. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom. Lá no texto de Salmo 22, há um versículo que diz que eles confiaram em ti e não se decepcionaram. Aquele que confia no Senhor não se decepcionará. Ainda que o Senhor não te responda no dia que você clamou, mas continue clamando, continue crendo. Que se o Senhor não te responder da forma que você quer, Ele ainda assim te responderá. Porque o Senhor, Ele está a todos os ouvidos. Ele não está com o braço encolhido para que não possa salvar, ou seja, Ele tem todo o poder suficiente para salvar. Ele é digno, totalmente digno de confiança. Ele é totalmente digno de confiança. E Ele tem todo o poder para salvar. Então, Ele não está com as mãos encolhidas para que não possa salvar, para que não possa resolver o teu problema, para que não possa te socorrer. Ele não está. Ele está com as mãos livres. Está com as mãos livres para te ajudar. E Ele não está com os ouvidos tapados para que não possa te ouvir. Porque Ele vive. Ei! O teu Redentor vive. Jesus vive. Tudo o que Ele quer é que nós nos aproximemos dEle. Porque aquilo que Ele tinha de fazer por nós, Ele já fez na cruz do Calvário. Que Ele quer que nós nos aproximemos dEle por meio da nossa fé. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Porque todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que se aproxime com fé. Pois Ele é galardoador daqueles que o buscam. Meu Deus, a moça não quer deixar eu falar. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que é isso? O Senhor recompensa aquele que o busca. Então essa é a palavra de hoje. O Senhor é o teu socorro. O Senhor é o teu alívio. O Senhor é a tua resposta. De Jesus vem a resposta. E isso me vem agora um versículo, se eu não me engano é de Jeremias, que vai dizer assim: clama a mim e eu responder-te-ei. E anunciarei coisas grandes e novas que tu ainda não sabes. Então, clame ao Senhor e Ele vai te responder. Porque todo aquele que bate será aberto, todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, acha.